Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios, um programa que tem por objetivo tratar de carreiras empreendedoras, histórias de superação. E no programa de hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, que é o William Ramalho. Seja bem-vindo, William. Obrigado, Érica. O William é um profissional que construiu toda a sua carreira dentro de startups e hoje está aqui para contar um pouco da sua história e, inclusive, para dividir com a gente quais foram as suas superações, né? As habilidades que precisou desenvolver, as competências. Mas antes disso, o William vai contar para vocês quem é o William, onde nasceu, qual é a família do William. Conta para a gente, William. Vamos lá. Eu sou o William, né? Tenho 39 anos. Eu nasci em Itu. Sou o mais velho de 4 irmãos, né? Somos em 4, 2 homens e uma mulher. Estudei sempre em escola pública, ensino fundamental, principalmente em escola pública, e com muita vontade de fazer as coisas, né? Então, sempre procurei, nas questões de recurso que a gente tinha, correr atrás e aprender coisa nova, né? E é isso. E você estudou onde, William? Onde você passou sua infância? Minha infância foi aqui em Itu mesmo. A gente morava num bairro simples, né? A gente tinha uma condição razoável, mas dentro dos limites, e com bastante amizade, assim. Então a gente nasceu e viveu muito num contexto de ter os amigos do bairro, os meus amigos que estudavam na mesma escola, que os pais se conheciam. Então posso falar que tive uma infância simples, porém muito gostosa. E isso acho que me ajudou muito na minha carreira, né? No jeito que a gente trabalha hoje. Né? E William, construir sua carreira, você estudava em escola pública? Como é que foi isso? Eu estudava em escola pública, mas a gente sempre, minha mãe, principalmente meu pai, sempre corria atrás assim, de um curso que tinha da prefeitura, ou até alguma coisa que tinha na paróquia ali do bairro. A gente sempre estava ligado com essas coisas, então eu fiz curso de inglês, às vezes algum curso de informática, já bem, mesmo lá atrás a gente já se preocupava com essas coisas, né? Na época não era o que se tem hoje de tecnologia, né? Sim. E aí, William, como é que começou? Quando o William começou a trabalhar? Conta para nós aí uma linha do tempo. Como uma linha do tempo. Isso? Bom, apesar de não parecer, né? Eu comecei cedo, em 98, 97, 98. Quantos anos mais ou menos tinha? Eu já tinha 16 anos, por aí, né? Na época dava para trabalhar, assim, já oficialmente, né? E eu fui estagiário numa indústria aqui na cidade. Inicialmente eu cursava o colegial normal e fazia o colegial técnico em TI, e eu fui ser estagiário numa indústria para a área de TI, mas na verdade eu acabava fazendo tudo. O que me pediam eu fazia, até carregar caminhão, assim, se fosse o caso, e como aconteceu várias vezes, eu ajudava o pessoal lá, porque tinha muita vontade. Tudo bem, não fiquei com nenhum trauma psicológico. Sim, isso é importante em fazer dizer. Trabalho braçal. Importante. Hoje em dia isso já é uma questão um pouco delicada, né? Mas na época eu tinha muita vontade de fazer as coisas, então era meio que o pau para toda obra, assim, que precisava fazer. E aí tive a oportunidade de aprender bastante coisa lá, mesmo não trabalhando exatamente na área de TI, mas planilha, documento do Word, até cartaz, assim, de recado, de mural, eu procurava fazer, ajudar as pessoas. E aí tive a oportunidade, aí sim, nessa empresa, de trabalhar na área administrativa, e aí foi onde eu comecei a desenvolver mais o lado de TI, principalmente com Excel, e aí eu via que tinha uma deficiência nisso lá no trabalho e me dediquei a isso. Depois, mais tarde, eu saí dessa empresa, fui trabalhar numa empresa aqui em Itu, de tecnologia. Já na condição de efetivo, não mais de trainee, de estagiário. Exato, aí eu fui para trabalhar na área de suporte. Nessa época eu já estava na faculdade, fazendo a faculdade aqui em Itu mesmo, porque eu queria fazer fora, mas não tinha jeito de pagar ou até custear, morar fora e tudo mais. Então eu tinha que trabalhar para poder pagar a faculdade. E tive a oportunidade de começar na empresa de TI na área de suporte. Eu fiquei pouco tempo no suporte, fiquei 2, 3 meses, a gente atendia telefone e tirava as dúvidas das pessoas, né? Sim. E logo depois eu fui para a área de consultoria, que foi inclusive onde eu te conheci, né? Lá. A gente chegou a trabalhar um tempo, né? Na mesma empresa. E aí eu tive uma oportunidade de trabalhar na área de consultoria, que era para ensinar as pessoas a usar o sistema, né? O software. E ainda com muita vontade, era algo novo. Eu era muito tímido na época, estava com 19 para 20 anos, mas eu era uma pessoa muito tímida. E aí, apesar de ter essa oportunidade de trabalhar na consultoria, foi um primeiro desafio, de certa maneira, porque eu queria, porque eu ia ganhar mais até, ia me ajudar, né? Mas eu tinha que vencer aquele medo de falar com as pessoas. Eu tinha mais do que, se for uma conversa de 1, 2 pessoas, assim como a gente está agora, era um problema para mim.
Então, com várias pessoas em volta, a conversa era um pouco mais fácil. E aí eu fui desenrolando, comecei a viajar o país, tinha acabado de tirar a carta, tinha que dirigir em São Paulo, enfim, umas complicações que hoje são menores, né? Sim. Mas naquela época, pela minha história, era algo mais difícil. E comecei a trabalhar na área de consultoria. Tá. E aí? Bom, daí fiquei um bom tempo nessa empresa. O cliente, né, dessa empresa que eu trabalhava me contratou, acabei indo trabalhar em São Paulo daí. Apesar da empresa ser aqui em Itu, acabei indo morar em São Paulo para trabalhar também ainda na área de TI. E aí com outras dificuldades, porque o mercado em São Paulo é muito diferente do mercado aqui do interior. E aí, deixa eu até te perguntar, né? Você fala até para o pessoal lá de casa que com certeza identificam-se com a sua história, né? Porque você era um rapaz novo, tímido, que recebe uma oportunidade e que hoje tem condições de falar sobre coragem com os seus filhos, né, William? Sim, sem dúvida. Porque arriscou, né? Não é fácil, né? Quando foi que deu esse start, que você falou, não, eu tenho que ir? De onde saiu essa coragem? Porque muitos dão um passo para trás e não vão, né? Sim. Por incrível que pareça, quem me incentivou muito aí foi a pessoa que me contratou. Sim. E eu lembro de ter ido na sala dele morrendo de medo, assim, de conversar com ele sobre a oportunidade que tinha aparecido. Afinal de contas, era um cliente da empresa. E ele me encorajou demais. Ele falou, olha, você tem muito potencial, você não sabe disso ainda, mas você tem muito potencial e você tem que ir. E eu tinha muito medo, porque a empresa era algo a mais do que eu imaginava que eu conseguia atender. Uma empresa de 10 mil funcionários, eu entendia que tinham pessoas bem mais capacitadas do que eu para trabalhar comigo, inclusive, né? Eu liderar uma equipe que eu achava que era até mais capacitada. E aí, o que foi o motivo de coragem é que eu percebi que se eu ficasse fazendo o que eu já fazia, eu certamente me aposentaria fazendo a mesma coisa por vários anos. E acho que muito por incentivo da família, dos meus pais principalmente, eu nunca fui acomodado com uma situação. Então sempre era curioso, perguntava as coisas do porquê. Apesar de ser tímido, era o garoto do porquê, assim, né? Mesmo sem a internet que tem hoje, né? Hoje a gente pergunta para o Google. Mas então eu sempre corria atrás de descobrir coisas novas. E aí então eu fiquei com essa oportunidade mesmo. E no final acabei indo com medo mesmo e fui trabalhar em São Paulo. Tá. William, quais competências você teve que desenvolver nessa época? Porque uma coisa é você estar aqui, né? Interior, trabalhando com pessoas com mentalidade interiorana, muito bairrista, né? Paroquial, aquela coisa bem fechadinha. E de repente você vai para São Paulo, outro mundo, outro universo, né? Eu acho que a primeira coisa que eu tive que aprender era ser orientado a resultados. A gente, nessa companhia, era uma companhia que ela tinha uma competitividade muito grande, internamente e externo, o mercado era bem complexo. Então, a gente era muito orientado ao resultado. Então, às vezes, a gente participava de algumas reuniões ou discussões até um pouco mais acaloradas, mas sempre com o objetivo no resultado. E eu, aqui, morando no interior, né, com essa história mais no interior, eu conhecia muitas pessoas. A gente, às vezes, relevava uma má performance em prol de conhecer o irmão, o tio, o pai, ter um relacionamento. E lá, nessa companhia, bem na capital mesmo, não que os relacionamentos não eram importantes, mas existia uma certa regra de comportamento, porque o resultado é relevante para todo mundo. Exatamente. Mas ainda assim, mantendo um relacionamento profissional. Eu acho que o que eu aprendi muito foi desenvolver relacionamentos. Certo. Entendi. E aí, que dica você daria para quem está nos assistindo, William? Em relação a isso? Em relação a isso é que a gente precisa desenvolver uma inteligência emocional, porque o mercado, o mundo hoje em dia, ele é muito competitivo. Sim. A gente a todo momento está vendo produto novo, serviço novo sendo lançado. E não dá mais para ficar trabalhando num contexto em que a gente não entregue resultado, que a gente não melhore as coisas, né? Então, somente na área de tecnologia, as coisas mudam muito rápido. O relacionamento com as pessoas é muito importante, mas ele precisa ser uma ferramenta orientada a resultado, as pessoas trabalhando para o resultado final. Importante. E não trabalhando para si mesmo, para se autopromover ou eventualmente só para receber o salário no final do mês. Até né? porque essa situação não se sustenta por muito tempo. E eu penso até com a velocidade com que as coisas estão, vai chegar um determinado momento que isso não vai mais. Eu também acredito. Tende a dissolver, né? A dissolver.
E a gente, trabalhando em equipe, é muito mais forte, né? Esse é meio que um jargão já assim. Sim. Mas, efetivamente, as empresas daqui para frente, elas devem promover mais um ambiente de colaboração para que possa atingir resultado. Antigamente, a gente tinha uma hierarquia onde o chefe mandava e as pessoas faziam. Sim. Esse modelo, daqui para frente, não vai ser mais sustentável. William, me fala uma coisa, qual o maior desafio que você enfrentou nessa empresa, saindo de Itu e indo para São Paulo? Olha, eu acho que, de alguma maneira, foi me adaptar à pressão. E não uma pressão, era um ambiente bem tranquilo de trabalhar, assim, não era algo que tinha um estresse tão grande, mas a pressão porque as informações, elas estão aí, então a gente sabe quanto o concorrente vende, quando ele vai lançar, a gente tem a todo momento essa informação na mão para poder fazer um serviço de boa qualidade. E isso, de alguma maneira, como profissional, a gente tem que trabalhar para que isso não ocupe o seu ser mesmo, né? Sim. E acho que hoje em dia, ainda mais, tem um cenário muito grande aí de depressão, ansiedade, por conta dessa carga de competitividade no mercado. Então, o desafio, acho que foi entender a pressão que existe, e ainda até hoje, mas mesmo assim conseguir ter um alinhamento, um trabalho mais suave e profissional com as pessoas. Certo. E teve algum momento para você que foi difícil nessa mudança, William? Que marcou essa sua trajetória até São Paulo? Teve. Eu tive situações onde eu entendia que o que precisava ser feito tinha um caminho correto a ser seguido e muitas vezes não era o decidido, né? Tinha uma imposição da empresa, né? E às vezes por algum viés de outros colaboradores, assim, de querer se autopromover, você às vezes fica fragilizado e não consegue fazer da maneira que você queria, né? Me lembro inclusive que um feedback negativo que eu recebi na época de uma pessoa que trabalhava comigo é que ele me disse que eu ensinava muito as pessoas. Assim, William, você ensina muito, você conta muito como tem que ser e você manda pouco. Essa foi a frase, você ensina muito e manda pouco, você precisa cobrar mais as pessoas. E aquilo me mexeu um pouco comigo, falei, poxa vida, mas eu sou assim, eu não consigo fazer de outra forma, né? Só cobrar, né? Isso não funciona. Né? E essa foi uma dificuldade. Que você teve lá. Sim. Tá, William, depois dessa empresa, virou jogo. Virou jogo, aí eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia, a carreira quase que toda de tecnologia, também em São Paulo, mas aí eu viajava o Brasil, implantando o sistema, né, um sistema alemão. E por muito tempo eu trabalhava já como consultor há muito tempo, mas aí eu descobri gerenciamento de projetos. Certo. Porque, de novo, né, por ser ser incomodado em ficar estagnado na mesma coisa, eu comecei a perceber que só ensinar as pessoas a usar o sistema já não era um negócio que eu gostava. Trabalho técnico, assim, né? E aí eu descobri gerenciamento de projetos. Eu posso dizer que o gerenciamento de projetos virou a chave na sua carreira? Virou a chave na minha carreira. Então você vai contar depois do comercial. Porque o pessoal que está aí vai ficar aguardando a gente, porque no próximo bloco o William agora vai falar somente de gerenciamento de projetos. E eu espero você não saia daí. Estamos de volta no nosso segundo bloco do programa Café de Negócios. Eu estou aqui com o William Ramalho. O William, profissional da área de tecnologia, com uma experiência incrível em startup. E ele vai contar para nós aqui quando foi que a carreira dele despontou, que foi exatamente quando entrou, então, o gerenciamento de projetos na sua vida, né, William? Exatamente. Conta para nós. Bom, então eu estava trabalhando um bom tempo com consultoria, e aí já, de certa forma, estagnado com aquilo, eu conheci o gerenciamento de projetos. Através do PMI, que é um instituto americano, e porque eu sempre fui curioso de conseguir fazer as coisas de uma maneira diferente, né? Até para quem está assistindo a gente, William, o que é o PMI? Pessoas que querem entrar em projetos, né? Perfeito.
PMI é um instituto internacional de gerenciamento de projetos, com base nos Estados Unidos. Eles divulgam as boas práticas para gerenciar um projeto. É uma metodologia. É um guia de boas práticas, pode se chamar até de metodologia de certa forma, mas é um guia de boas práticas. Eles reúnem todas as boas práticas de gestão de projetos, seja para engenharia civil, tecnologia, construção, engenharia eletrônica, enfim, todos os segmentos, para se fazer projeto com sucesso. E eles disseminam essas práticas e a pessoa ela estuda isso e é certificado. Então tem um certificado internacional de gerenciamento de projetos. A gente brinca que é o brevet do gerente de projetos. Sim. Né? E aí eu descobri isso, fui atrás, estudei, é uma prova razoavelmente difícil de passar, mas não fui em si só pelo certificado, mas muito pelo conhecimento. E porque nessa trajetória profissional é muito importante deixar as portas abertas. Eu acho que esse é um outro recado importante. Quando eu saio da empresa que estava aqui em tudo, a Mega Sistemas, eu procurei fazer isso de uma maneira bem amigável, né, de uma maneira que fosse mais tranquila. Eu fiquei trabalhando um tempo com eles ainda, até que outra pessoa entrasse no meu lugar. E aí, em 2009, o Valmir, que é o proprietário na época, ele me chamou para cá de volta, para Itu, porque ele precisava justamente de um gerente de projetos. E é muito importante, além de deixar a porta aberta, você manter contato com as pessoas. Exatamente. E continuar se desenvolvendo na carreira, né, William? Exatamente. Eu digo que a gente, mais do que ter um emprego, a gente tem que ter empregabilidade. Sim. Então, não é porque eu estou com um salário legal, estou numa situação que está confortável, que eu paro de estudar, paro de ler livro, enfim. E aí, nessa, ele me chamou, e foi interessante a conversa, porque ele tinha uma condição, dele e das pessoas que participaram da minha volta lá, porque tinham duas condições, uma minha e outra da empresa. Certo. E aí até eles falaram, então fala a sua condição primeiro. Eu falei, minha condição é que eu quero ser gerente de projeto, eu não quero mais trabalhar com consultoria, né? Ele falou, então tá tudo certo. Eu falei, e a condição de vocês? Era justamente essa, né? Que bom. Então, estava preparado no momento certo para a oportunidade. E aí eu efetivamente entrei na área de gerenciamento de projetos, voltando na empresa que eu estava. A empresa estava num outro momento, acho que isso é legal também. Às vezes a gente trabalha numa condição, numa empresa, e a empresa muda, o mercado muda. Sim. Então, veja, quando eu saí daqui de Itu para trabalhar em São Paulo, a Mega tinha por volta de 50 a 60 funcionários. Quando eu volto em 2009, já está com ali uns 300 funcionários. Outra realidade. E aí eu fiquei mais 9 anos na Mega, trabalhando com gerenciamento de projetos. A gente fez bastante coisa bem legal. A Mega cresceu muito nesses anos. Aí eu fui gerente de gerentes de projeto, um negócio bem diferente. E assim rolou. Então, tive a oportunidade de aprender e, principalmente, quando a empresa dá a condição de você aplicar coisas no dia a dia. Sim. E a gente não pode ter medo de testar coisas novas, porque eu acredito muito que a gente não é pago só para fazer o nosso trabalho. A gente paga para melhorar a empresa. Fazer o nosso trabalho é o que está no contrato. Exatamente. Né? Mas fazer de forma eficiente, cada vez melhor, esse acho que é o... É o plus a mais, né? É a tal do plus a mais, exatamente. É a performance. E aí, consolidei a carreira de gerenciamento de projetos ao longo desse tempo. E aí, há cerca de 1 ano, eu já não estou mais lá na empresa, e eu estou trabalhando com projetos ágeis. Certo. Que é um outro jeito de fazer projetos. Então, quer dizer, estuda de novo, né? Sem dúvida. Muda de novo. Sem dúvida. E o que é projeto ágil? O que são esses projetos? Métodos ágeis ou práticas ágeis é uma maneira de se gerenciar projetos, de executar projetos. É um método? É um método, pode se chamar. Existem vários tipos de métodos ágeis, né? Certo. Scrum, Kanban são os mais conhecidos, talvez, aqui no Brasil. E ele é uma maneira que ele prioriza a equipe, a colaboração da equipe. Tá. No modelo mais tradicional, as coisas são, de certa forma, quase que impostas, mas se preocupa em fazer todo um planejamento e tem um gerentão que cuida de tudo e manda a equipe fazer. E, resumindo muito rapidamente, né? Tem detalhes disso, mas, de certa forma, rápido é isso. Já nos métodos ágeis, a gente diz que o gerente de projeto, ele trabalha como um jardineiro. Ele rega ali a plantinha, cuida da terra e tudo mais, e quem dá o fruto é a própria planta, no caso a equipe por si só, que faz o resultado acontecer. O gerente nesse contexto, ele é muito mais um líder mesmo, no pé da letra, do que efetivamente aquele chefão que manda fazer as coisas. Ele é um facilitador. Exatamente, é um facilitador. E essas práticas ágeis, elas nascem do mercado de software, e é bem interessante porque elas estão disseminando para outros segmentos. Então, você já vê empresas, às vezes, de engenharia, com algumas iniciativas de práticas ágeis, no mercado que é bem tradicional. Antigamente, a área de indústria, né,
demandava muito método para as outras Sim. áreas. Hoje em dia, eu acho que acontece o efeito ao contrário. A área de tecnologia está começando a passar método para os outros segmentos. Hoje, atualmente, você trabalha exclusivamente com isso? De certa forma, sim. Eu trabalho durante o dia como gerente de projetos e tem mais ou menos 1 ano e meio que eu comecei a dar treinamentos e aulas. Certo. Então, especificamente de gestão de projetos. Certo. Isso fora a sua empresa? Exatamente, fora a empresa que eu trabalho hoje lá. Então, isso também é algo que foi uma descoberta e, de novo, mais uma vez, um espírito inquieto aqui dentro, né, de fazer coisas novas. Eu comecei a perceber que efetivamente eu gosto de fazer o que eu faço. De ensinar. Não tem como fugir disso, assim, eu acho que é difícil falar que a gente só vai fazer isso o resto da vida, mas eu não vou ligar de ficar, agora sim, de ficar fazendo isso do resto da vida. Então eu comecei a fazer alguns treinamentos, dar palestra, as certificações de gestão de projetos, por si só, obrigam o profissional a dar palestra, então treinar outros profissionais. Então isso é algo que eu costumo fazer à noite, enfim, paralelo ao que eu já faço. William, ouvindo você falar sobre esses novos métodos e tudo mais, a gente percebe que mudou-se a forma como o mundo faz negócios, né? E precisa mudar o modelo desse profissional. E você hoje, que é um gestor, né? Trabalha com gente o tempo todo, né? Cuidando de gente, né? Gente que cuida de gente. Eu queria que você falasse um pouco para o pessoal lá de casa. Qual é o perfil desse profissional hoje que o mercado espera? Sim. Hoje, independente da área que você trabalha, seja banco, indústria, tecnologia, independente da área, em maior ou menor grau, as pessoas têm que ser, os profissionais, né, eles têm que ser muito bons em lidar com pessoas. Certo. Isso sempre existiu, sempre foi assim. A gente nenhuma empresa existe sem pessoas. Certo. Mas até tempos atrás tinha um foco muito grande em processo e produto, né? Então, equipamento, que máquina a indústria tinha, que tipo de processo eles executavam, isso era muito relevante. Com a globalização, com as tecnologias que tem hoje, isso é de cada vez mais comum, né? Então, você traz algo da China, dos Estados Unidos, as coisas hoje não são mais localizadas num único contexto. Sim. Mas a qualidade com que se faz gestão de equipe, gestão de pessoas, é o que deve ser o diferencial do profissional no futuro. É bem o trabalho que eu falei, você trabalhar no contexto, dar condições para extrair o melhor de cada profissional, porque efetivamente a soma de todos é muito mais efetiva do que o resultado só do time. Né? E esse profissional que quer hoje entrar no mercado, o que esse cara tem que ter, além de saber lidar com gente? Tem alguma habilidade, alguma capacidade de resiliência que ele tem que ter? O que você diria? Eu diria que sim, resiliência, porque o mundo hoje ele é quase que um grande laboratório. Né? O que vale hoje, amanhã já não vale mais porque alguém já descobriu algo novo e, de certa forma, o que você estava estudando ele ainda tem relevância, mas você já tem que olhar outra coisa. Então, lidar com essa frustração de estar trabalhando num contexto que eventualmente já não é mais o contexto real, é uma qualidade. Outra coisa também, que por essa dinâmica, o próprio mercado é dinâmico, principalmente na área de tecnologia. Então, a pessoa tem que ter uma força de vontade mesmo, tem que ter, não posso dizer força de vontade, mas uma curiosidade de estar buscando coisas novas. E acho que não é só a tecnologia, de uma certa forma, quase que todo segmento é assim, né? Aquela pessoa que aprende uma profissão e fica fazendo aquilo o tempo todo já não deve ter um futuro tão longo. E eu posso dizer que o profissional hoje ele não deve esperar só da empresa, né, William? Com certeza. A internet está aí. A gente consegue aprender o que você quiser. Fritar um ovo e fazer uma bomba nuclear pela internet, assim, com essa questão de tempo. Né? Então, não espere que a empresa cuide da sua carreira. Acho que esse é um grande recado. Assim. A gente é o dono da nossa própria história. Eu acredito muito nisso. Essas reviravoltas na carreira foram para isso, inclusive. E se você está com medo, assim, eu não sei se eu devo fazer isso ou não, eu não sei se eu mudo de área ou se eu tento uma promoção, vai com medo mesmo. Arruma um problema e corre atrás dele para resolver. Que na pior das hipóteses, se você não conseguir, no meio do caminho você aprendeu alguma coisa. Exatamente isso. Eu acredito muito nisso. Exatamente isso. William, o que fazer para trabalhar com o William? Fazer para trabalhar comigo? Como é que tem que ser? Acho que tem que ser uma pessoa dinâmica, que goste de trabalhar em time, que goste de trabalhar num ambiente de criatividade. Ideias surgem a todos os momentos. Constrói o avião no voo. Constrói o avião voando.
e que seja uma pessoa curiosa. Não necessariamente um acadêmico, assim, né? Mas, óbvio, isso é importante, mas que é a curiosidade. Acho que a curiosidade move muita coisa na carreira, assim. Eu não sei como é que faz, mas eu vou dar um jeito de descobrir, vou perguntar, vou estudar, vou pesquisar. Eu acho que é isso, criatividade, curiosidade, força de vontade. William, qual o maior conflito que você teve que resolver enquanto gestor? Conflito enquanto gestor? Essa é uma pergunta difícil. Nem estava combinado. Nem estava combinado, Mas eu acho que lidar com pessoas de perfis muito diferentes, naturalmente já geram conflitos. E eu já tive situações de imposição mesmo. Pessoa que tinha uma história de vida muito patriarcal, onde as coisas eram mandadas serem feitas, e pessoas de gerações diferentes. Eu trabalhei com pessoas mais velhas e mais novas assim, na mesma equipe, onde a pessoa sempre teve uma liberdade para fazer o que queria. Então nem o céu, nem a terra, assim, né? Os dois extremos. E conseguir conciliar isso foi um desafio que eu tive numa equipe de projetos, que a gente trabalhou uns 2 anos atrás. Foi bem complicado. Mas, de novo, aprendi muito. Eu costumo dizer que com as pessoas de perfis mais difíceis foi onde eu aprendi a liderar melhor pessoas. Não que as pessoas tenham que ser difíceis o tempo todo, não é isso. Mas, mais uma vez, o desafio faz com que a gente desenvolva. Né? Muito bom. William, muito bom falar com você, sempre. Né? Ficaria aqui horas falando com você. William, aproveite esse momento que é seu para você agradecer todas as pessoas que fizeram você ser quem você é hoje. Quem você agradeceria? Olha, eu agradeceria basicamente todo mundo que trabalhou comigo. Não só quem trabalhou, né? Minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos, primos, enfim, todo mundo que eu conheço. Falando de carreira, especificamente todo mundo que trabalhou comigo. De uma maneira maior ou menor, a minha vida profissional pessoal é impactada por com quem a gente trabalha. Eu conheço alguém que sempre diz que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Então, agradecer mesmo porque eu acredito que eu sou uma pessoa de sorte. Tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito boas. E, de repente, um recado, né, para alguém que está começando na carreira é se arriscar. O mundo está cada vez mais aberto a fazer coisas assim. Então, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Né? Muito bom. Muito obrigado, William. Eu que agradeço. Eu agradeço você que ficou conosco até agora, que eu tenho certeza que você pôde aprender muita coisa com a história do William. E como ele mesmo disse, se der medo, vai com medo mesmo. Aproveito para agradecer o Salão de Cabeleireiro da Cláudia Costa, que são as meninas que cuidam do meu cabelo. A Cláudia, lindíssima, muito obrigada. A Isa, que faz a minha maquiagem, muito obrigada. E eu vejo você no próximo programa. Tchau, tchau.